Gustavo Zotia, Defensor Público Federal, representante da Associação Nacional dos Defensores Federais, ANADEF. A palavra é sua. Senador Paulo Paim, muito bom dia. Bom dia aos senhoras e senhores senadores, a todos os presentes. Quero agradecer essa função da qual fui investido de representante da nossa Associação de Defensores Públicos Federais. Quero agradecer o convite que foi feito à associação e destacar inicialmente e embarcar talvez um pouco na fala final do Tarcísio, destacando alguns pontos que eu entendo que nós ainda precisamos, que são alguns desafios que nós precisamos ainda superar e avançar. Muitas das falas aqui destacaram o panorama, deram números, trouxeram alguns artigos legais. Então, eu não quero me debruçar sobre isso, eu quero trazer alguns pontos mais específicos para a reflexão, até para poder contribuir não só com as atividades da comissão, mas também com as atividades da comissão mista e trazer, então, pontualmente alguns aspectos que podem, como eu falei, ser encarados como desafios. E o primeiro deles, e eu até me torno repetitivo, porque eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu trago esse ponto, é a questão da participação imigrante. Nós temos hoje uma lei de imigração que garante, no artigo 3º, um diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e a promoção da participação cidadã do migrante. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer sobre a necessidade de nós, cada vez mais, incluirmos migrantes nas decisões que nós tomamos em termos de políticas públicas, em discussões que nós fazemos nos diferentes foros, para que aqueles que são diretamente atingidos pelas políticas possam participar da elaboração. Eles possam falar, possam dar os seus relatos, possam trazer as suas experiências de vida. E a voz do migrante, ela não apenas ela é elucidativa, porque ela nos traz a realidade, mas ela também sensibiliza. Então, ela é importante também no sentido de prevenir e garantir que nós nos afastemos cada vez mais de uma política securitária, que nós nos aproximemos cada vez mais do paradigma da lei de imigração, que é a garantia de direitos dos imigrantes, em detrimento daqueles outros preceitos que vigoravam ainda com o Estatuto do Estrangeiro. Então, é importante que nós possamos trazer os imigrantes para falar, para dar voz aos imigrantes, porque o Estado não fala pelos imigrantes, nem a sociedade civil fala pelos imigrantes. A Defensoria Pública da União, embora atenda migrantes diariamente, também não fala pelos imigrantes. Eles têm a sua própria voz, e essa voz nós precisamos sempre trabalhar para que ela seja escutada. E escutada em todos os foros, como eu disse, não apenas em audiências públicas, que são extremamente importantes, mas também na formulação das políticas públicas que se dá no âmbito dos ministérios. Também na formulação das políticas públicas que se dá no âmbito dos conselhos nacionais, como o Comitê Nacional para os Refugiados e o Conselho Nacional de Imigração. E também, claro, nas discussões de projetos que passem eventualmente pela Câmara e pelo Senado. Ouçamos, portanto, os imigrantes. É um apelo que eu sempre faço em todas as oportunidades que tenho para falar sobre esse tema. E trago, por fim, também uma experiência interessante que nós estamos encampando na Defensoria Pública da União de São Paulo, em parceria com a Organização Internacional para Migrações, que é justamente a formação de lideranças migrantes. É uma ideia de empoderar essas lideranças com informações sobre advocacy, sobre legislação migratória, enfim, para que eles possam ser não apenas difundir essas informações entre as suas comunidades migrantes, mas também e principalmente fortalecerem-se como lideranças dessas comunidades. Também quero trazer alguns outros pontos e tentar um pouco conectá-los com uma agenda que está muito presente hoje na Câmara dos Deputados, que é uma agenda de desenvolvimento social. É importante que nós consigamos conectar essa agenda que hoje é tão cara ao presidente da nossa Câmara dos Deputados com a migração,
para que os migrantes sejam incluídos nessa agenda que hoje vigora e que está em andamento na Câmara dos Deputados. Então, eu trago alguns temas que, a meu ver, podem contribuir para essa agenda de desenvolvimento social. E um deles é o PL da anistia. É o projeto de lei da anistia, que hoje está na CCJ da Câmara, é o PL 7876 de 2017, do deputado Orlando Silva. Esse PL, originalmente, ele concedia uma autorização de residência aos imigrantes que ingressem até a data do início de vigência dessa nova lei, se assim o requererem no prazo de 18 meses, independentemente da situação migratória. Houve uma emenda na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, restringindo o ingresso até 21 de novembro de 2017. Mas entendemos e apoiamos esse PL, entendemos salutar essa ideia de anistia, especialmente naquele formato original, até a data de vigência da nova lei, porque é importante que nós possamos zerar o nosso passivo migratório. O Estatuto do Estrangeiro, ele tinha uma previsão extremamente restrita em termos de regularização migratória. E muitas dessas pessoas que não tinham possibilidades de regularização migratória recorriam ao refúgio, que nós sabemos que é de amplo acesso, é de acesso irrestrito e não pode ser diferente. Mas muitas dessas pessoas hoje não têm o perfil de refugiados. E a nossa preocupação é que elas, como solicitantes de refúgio, se integraram ao mercado de trabalho, estão trabalhando normalmente, estão produzindo, estão recolhendo impostos e correm o risco de chegar ao final e não serem reconhecidas como refugiadas e não terem nenhuma outra possibilidade de regularização migratória. Então, é por isso que eu digo que o PL da anistia tem essa virtude de zerar o passivo migratório. Isso é comum quando nós estabelecemos uma mudança, uma viragem política, como foi a Lei de Imigração em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Destaco, claro, há algumas soluções, vamos dizer assim, mais pontuais e parciais de regularização de pessoas, mas nós precisamos pensar, sim, numa anistia, para que isso possa se fazer em caráter geral. E aí, sim, zeramos o passivo e aí começa-se a implantar uma nova política migratória. Por isso, o destaque que nós trazemos. E como isso se conecta com essa agenda de desenvolvimento social? Evidentemente, a regularização migratória e amplificar essa regularização migratória, e a própria Lei de Imigração tem como princípio a promoção da regularização documental. A regularização migratória é um dos primeiros passos para que nós possamos assegurar um trabalho decente para as pessoas. Porque a pessoa tem acesso à carteira de trabalho, ela não fica sujeita à cooptação, não fica submetida ao mercado informal e não fica sujeita, por exemplo, à superexploração no trabalho. Então, a nosso sentir, essa regularização documental ela tem tudo a ver com essa agenda de desenvolvimento social, justamente porque ela aponta para um trabalho formal e para um trabalho decente. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que hoje nós vivenciamos um conceito de trabalho que é bastante restrito para fins de regularização documental. É importante a gente dizer que no Brasil hoje, dos migrantes que estão aqui, nem todo migrante que trabalha pode obter a regularização migratória com base nesse trabalho. A Lei de Imigração ela assegura uma autorização de residência por trabalho, em princípio, sem estabelecer limitação ao conceito de trabalho, que é amplo. Mas o Decreto 9.199 de 2017, quando regulamentou a lei, ele trouxe algumas restrições. Por exemplo, para o trabalho com vínculo empregatício, exige-se um contrato individual de trabalho ou um contrato de prestação de serviços. E, além disso, há a exigência de uma compatibilidade entre a atividade que será exercida e a qualificação e experiência profissional. Significa dizer que não é qualquer trabalhador com contrato que poderá se regularizar. Deverá ele comprovar uma qualificação e experiência profissional bastante restritas, de que diversos imigrantes, em especial aqueles de baixo perfil, não dispõem. Basta ver que é bastante raro que algum migrante assistido pela Defensoria Pública da União reúne esses requisitos de qualificação e experiência. Como consequência, eles não conseguem a regularização com base no trabalho. Já para o trabalho sem vínculo empregatício, há uma indicação de hipóteses taxativas
na regulamentação que são igualmente restritas. Como consequência, não é possível, por exemplo, regularizar um autônomo, um contribuinte individual, ou mesmo um microempreendedor individual, e isso acaba também por desestimular o empreendedorismo migrante. Terceiro ponto que eu acho que nós poderíamos trazer à reflexão é a questão da revalidação dos diplomas, que certamente é um dos grandes gargalos que nós enfrentamos para a integração laboral dos imigrantes. Hoje nós temos muitas pessoas formadas no Brasil que não conseguem exercer as suas capacidades, estão formadas e não conseguem exercer as suas profissões. Claro, há um problema que nós precisamos discutir, que é de limitar a revalidação de diplomas a universidades públicas. Que existe essa limitação hoje na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Cogitar, talvez, de estender essa possibilidade de revalidação para universidades privadas. É uma discussão que deve ser feita. Outro ponto, outro desafio é o tempo de espera. Hoje, em princípio, há o estabelecimento de 180 dias para finalizar o processo de revalidação de diploma, mas nós temos pessoas aí que estão aguardando há mais de um ano. E, aliás, é o comum as pessoas aguardarem mais de um ano para terem os seus diplomas revalidados. Temos também o problema das taxas da revalidação, que são estabelecidas pelas universidades de forma autônoma, e elas variam, então, de mais ou menos R$ 170 a R$ 7.000. Chegam a valores exorbitantes que as pessoas, evidentemente, não podem arcar e não conseguem, enfim, não conseguem honrar esses valores. Outro problema, tradução juramentada, exigência de tradução juramentada de documentos, por vezes isso chega a R$ 17.000 para traduzir toda a documentação que a pessoa precisa. E nós estamos falando de comunidades vulneráveis que não têm dinheiro para isso. Mas a exigência de alguns documentos impraticáveis que as pessoas não conseguem, alguns documentos que as pessoas não conseguem apresentar simplesmente. Nós não temos, na verdade, um processo estabelecido que leve em consideração as restrições documentais do país de origem. Imaginem os senhores hoje, dentro de um caos venezuelano, a pessoa tem que apresentar diversos documentos. Ela simplesmente não tem acesso a esses documentos. Imaginem um sírio, num cenário de guerra, ter que apresentar documento tal ou qual para poder revalidar o seu diploma. E também nós precisamos pensar e começar a vencer alguns interesses corporativos e estabelecer mecanismos de revalidação que não criem obstáculos intransponíveis. E aqui eu quero lembrar uma fala de um venezuelano formado em odontologia na Venezuela. Eu participei certa vez com o IMDH da irmã Rosita de um diagnóstico participativo. E esse venezuelano, nesse diagnóstico, dizia que se ele tivesse condições de exercer a sua profissão, faria, em agradecimento ao Brasil que o acolheu, atendimentos gratuitos em favor de toda a sua comunidade do Varjão. Então, vejam os potenciais que nós estamos desperdiçando. Eu agradeço a atenção e deixaria para reflexão, nessa metodologia mais pontual, esses diversos pontos. Agradeço muito a participação. Meus cumprimentos, senhor Gustavo Zartei, defensor público federal, representante da Associação Nacional dos Defensores Federais, que apresentou uma série de, eu diria até de propostas, né? E com certeza nós levaremos para a comissão mista, que vai se debruçar sobre esse tema semanalmente. E provavelmente muitos dos senhores e senhoras serão naturalmente convidados para estarem também lá. Eu passo a palavra agora para o senhor Gustavo Zotia, defensor público e representante da Associação Nacional dos Defensores Federais, ANADEF. Obrigado, senador. Quero mais uma... eu já peço que as suas propostas sejam... Sim. O senhor deixa uma cópia com a gente aqui. Sim, sem dúvida. E, na verdade, eu quero aproveitar esse final para... Porque nós falamos muito do fluxo venezuelano aqui, mas também há outras nacionalidades sobre as quais a gente precisa deitar o nosso olhar. E uma dessas nacionalidades são os haitianos. Nós sabemos hoje uma situação que os haitianos estão vivenciando. Nós tivemos um primeiro fluxo haitiano que entrava pelo Acre, principalmente, e agora temos um fluxo haitiano muito, muito forte vindo por Corumbá, Mato Grosso do Sul, que são haitianos que foram ao Chile e, por conta de algum endurecimento da política,
saem do Chile e voltam ao Brasil. E hoje nós precisamos também ter um olhar para esses haitianos, que é um fluxo que se intensifica. Nós tivemos alguns avanços em termos de flexibilização documental feita pelo Ministério da Justiça. É preciso reconhecer que tivemos alguns avanços, mas ainda assim nós temos ainda algumas dificuldades de regularização, de concessão de acolhida humanitária para esses haitianos por insuficiência documental. Precisamos, então, pensar também, e isso foi objeto de uma recomendação que a Defensoria Pública da União fez para o Ministério das Relações Exteriores, de eventualmente se conceder o visto por acolhida humanitária, não apenas em Porto Príncipe, como ocorre hoje, mas que essa concessão do visto se dê em outros postos consulares do Brasil no exterior, e principalmente no Chile ou em alguns outros. A ideia é justamente garantir para essas pessoas uma viagem segura, porque com o visto elas conseguem fazer uma viagem segura e não são cooptados, vamos dizer assim, por coiotes. Tem uma chance menor de serem cooptados por coiotes. Então, é algo que nós também precisamos. Nós costumamos falar muito de venezuelanos, mas tem outras nacionalidades que estão invisíveis no debate. Haitianos é uma delas, senegaleses obtiveram alguns avanços agora, mas os africanos da África subsaariana também têm tido algumas dificuldades. Nós observamos também um outro ponto muito sensível hoje na atuação da Defensoria Pública da União, a concessão de vistos para congoleses que querem vir por reunião familiar com refugiados congoleses já reconhecidos no Brasil. Houve um trabalho bastante importante feito pela Patrícia Nabuco Martucelli, uma tese de doutorado dela, que trata especificamente desse tema, como tem sido tratada a reunião familiar de congoleses que estão fora e querem vir ao Brasil para se reunir com os familiares refugiados reconhecidos. Lembro de um diagnóstico participativo que nós fizemos em 2018, e as pessoas relatavam suas experiências, diziam que não tinham condições alguma de sustentar duas famílias, sustentar uma família aqui, sustentar uma família no Congo, e por isso precisavam trazer os seus parentes, os seus familiares. Enfim, foi uma situação bastante... É uma situação que nós ainda estamos trabalhando para tentar resolver, mas nós não conseguimos, e eu preciso reconhecer isso, não conseguimos avançar nem 1 centímetro na garantia da reunião familiar para essas pessoas. Então, eu também gostaria de deixar um pouco no radar do Congresso Nacional, da Comissão, esses dois temas que são muito importantes e muito caros também para a Defensoria Pública da União. E aproveito o pouco tempo que eu tenho ainda para tentar responder algumas perguntas. Questão da migração indígena, da punição pela mendicância. Na verdade, nós temos que tratar essa situação, muitas vezes de mendicância, se for o caso, como ela sendo integrante de uma cultura indígena também. O fato de os filhos eventualmente estarem acompanhando as mães nas ruas, que é uma coisa que impacta muito em Roraima, e aí mobiliza, por vezes, toda a rede de assistência à criança e ao adolescente, nós temos que tratar isso também e olhar isso sob uma perspectiva da proteção dos direitos e das tradições indígenas também. Não podemos sonegar aos varal esse tipo de proteção. Modelo de políticas públicas, foi mencionado aqui também, é importante nós pensarmos em termos de políticas públicas sempre no fato de que sempre que se for fazer uma política pública, ela deve estar baseada em dados confiáveis, em realidade. Nós não podemos fazer políticas públicas na área migratória com base em elucubrações, sem ter na mesa dados e sem discutir esses dados. Isso é importante também. Então, é um outro ponto que eu gosto sempre de destacar. Para mim, o melhor modelo de política pública é o modelo que se estabeleça a partir de dados confiáveis e não a partir de elucubrações ou pensamentos de gabinete. Nós pensamos sempre pensar em dados e discutir dados de políticas públicas. De minha parte, seriam essas as perguntas e esses dois últimos questionamentos que eu deixaria ao final também para reflexão, como pontos absolutamente sensíveis da atuação diária da Defensoria Pública da União. Haitianos e visto de reunião familiar para congoleses. Muito bem. Senhor Gustavo Osório, defensor público
federal, representante da Associação Nacional dos Defensores Federais, ANADEF.